Olá, Skiller, tudo bem? Agora a gente vai para Java. Eu estou indo dos scripts, já falei sobre a interpretação. O Ruby e Python utilizam o sistema de interpretação, o modo o modo como a linguagem é interpretada, é executada. O que ela faz? Ela tem ali a análise léxica dela, depois ela transforma isso num código intermediário para transformar isso em bytecode. E aí a máquina vai interpretando linha a linha esses bytecodes, beleza? E agora a gente vai essas três linguagens, na verdade, JS, Python, Ruby, elas já estão com um princípio bem parecido com Java, tá? Segue um pouquinho do LLVM, se eu não me engano o nome da nomenclatura. Eu vou deixar o artigo aqui. É, é importante vocês entenderem que o Java ele tem uma máquina virtual e isso não quer dizer que ele é ruim ou bom, não tem a ver com isso. Ele tem um gasto de memória maior por conta da máquina virtual que ele carrega. E ele é multiplataforma, facilmente acoplado. Não que essas linguagens não sejam, porque hoje já não existe mais esse princípio dessa guerra de performance por conta do que eu havia falado do JIT, o que é uma forma de compilar. Vou trazer alguns pontos para vocês aqui que eu já falei. O Java, ele já é uma linguagem fortemente tipada, você precisa tipar, vocês vão já sentir a diferença. A intenção aqui, e a gente vai trabalhar com Java também, porque Java é uma linguagem que utiliza-se muito hoje em dia, e acho que é importante vocês irem conhecendo também as suas diferenças, que ele tem que agrega, o que não é legal em termos de verbosidade, que eles já estão resolvendo esses problemas de verbosidade também. Enfim, entendam o cenário, porque a linguagem é só uma ferramenta, como eu havia falado para vocês. Beleza? Então vamos lá. Então, beleza. Vamos aqui. Deixa eu criar um novo arquivo. Peraí. Beleza. E. Peraí. E vamos lá. Então, beleza. Vamos criar o nosso segundo programa aqui. Nosso quarto, perdão. Programa 4 tipos. Aí vem um ponto que é importante trazer para vocês. Eu já não consigo escrever dessa maneira no Python. Eu preciso fazer o seguinte: programa tipos ponto .java. Beleza? Por quê? O Java é orientado a objeto, então eu preciso criar classes. Não que nesses aqui eu não consiga, mas aqui eu já consigo criar funções. Isso aqui tá no modelo de paradigma que não é o que a gente utiliza em Ruby, tá? Que a gente utiliza orientação a objeto. Mas é assim, dá pra gente explicar, dá pra gente fazer. Python também. E JavaScript também. A gente consegue criar classes, tem esses conceitos. Porém, Java não. Java a gente já precisa fazer o seguinte: vamos primeiro. Não vou importar primeiro. Ó. Primeiro, a gente precisa podar o public. Não entendo o que significa public nem o class. Depois a gente vai explicar isso para vocês. Aqui, eu preciso declarar e criar uma classe. Desculpa. A classe, ela é. Imagina você sendo um arquiteto. O arquiteto, ele tem ali a planilha dele, certo? E nessa planilha tem o tamanho do quarto, ele tem várias especificações. Eu consigo morar dentro da planilha? Não. Então a diferença entre classe e objeto, gente, classe existe aquilo, aquilo é algo físico. Tanto é que cada objeto tem sua própria identificação. Ele é único. Por mais que eu replique aquela casa, por exemplo, eu sou um arquiteto e eu faço 3 casas iguais. Elas são as mesmas casas? Não, porque ela está em espaço diferente. Vocês concordam? Se ela está em espaço diferente, como eu acabei de explicar para vocês. Esses objetos estão em espaços diferentes na memória. Logo, são coisas diferentes. Por mais que tenham as mesmas especificações. Correto? Deu para pegar um pouco desse contexto? Lembrem da memória RAM, tá, gente? A memória RAM é isso. Tudo que eu faço aqui eu armazeno num espaço da memória RAM. Beleza? Então a classe, o que a gente vai montar aqui é a especificação, é o que está na prancheta. Hoje tá difícil, hein? É o que está na prancheta
do arquiteto, correto? Então vamos lá. A classe, aqui eu já vou dar Enter porque ele já me deu um autocomplete, porque ele sabe que o nome do arquivo tem que ser o nome da classe, certo? Então o programa já sabe, já consegue me ajudar. Classe programa tipos. Certo? Então aqui eu abro chaves e aqui eu vou ter as especificações. Então o que eu preciso? Lembra do que eu havia falado para vocês que a gente precisa ter um main? O main é uma função inicial. Quando eu executo um código, eu preciso passar essa função inicial para ele. Mesmo que eu tenha mil arquivos, eu preciso dar um inicial para esse inicial inicializar. Um exemplo, tá? Iniciar um servidor, inicializar o banco de dados. Esse arquivo principal eu escrevo dessa maneira: ó, public static void main. Void, aqui ó, é o tipo de retorno, tá, gente? Vocês vão entender isso quando eu explicar agora para vocês os tipos. O void é que não tem retorno nenhum, certo? Não há retorno. Aí eu preciso fazer o seguinte, eu preciso passar uma string como parâmetro aqui. Lembra da função que eu havia falado para vocês? Quando eu abro um parênteses, eu estou dizendo que eu vou passar um valor aqui para usar o quanto eu quiser. Esse main é uma função, certo? Lembra da função f de x? Isso daqui seria algo de como o f, e aqui seria o x. Certo? Então, aqui eu tenho um main, ao invés de chamar de f, e aqui eu tenho um string. Então, args. Args é o nome do x. É como se eu tivesse colocado x aqui. Args é de argumento, tá, gente? Então, aqui eu vou passar os argumentos. E esse argumento é do tipo string. E é uma string de array, certo? É uma array de strings. Então, esse args aqui, esses argumentos, ele tem um tipo, ele é tipado, nós chamamos de tipagem, correto? Então vamos lá. Lembra da tipagem lá que eu falei do Ruby, que tem o tipo inteiro, tem o tipo... Aqui tem o tipo string. Agora vai ficar mais claro. Aqui até aqui eu acho que foi algo novo, vocês ainda estão pegando. Fiquem calmos. Então agora eu vou começar a adicionar o tipo. Como que eu adiciono aqui comentário? Assim, tipos primitivos. Primitivos, beleza. Então vamos lá. Lembra que eu falei que aqui o Java é fortemente tipado? Fortemente tipado. Fortemente tipado, gente, significa que eu preciso dizer diretamente qual é o tipo daquela variável que eu vou criar. E como que eu crio uma variável em Java? Int inteiro. Eu vou criar um inteiro. Int idade igual a 25. Isso aqui é o mesmo que eu coloquei lá, certo? Lá no nosso Ruby, no Python, JavaScript. Só que lá no JavaScript tinha um let, mas ainda assim eu não declarava, não dizia abertamente que aquilo era inteiro. Aqui não. Aqui é inteiro. Se eu tentar passar para um inteiro, vamos ver o que dá? E eu quero que vocês tentem e arrisquem a testar, beleza? Então vamos lá. Se eu tentar fazer isso aqui, vamos ver o que dá. Ele vai mostrar erro, tá? De antemão eu já digo para vocês. Programa tipos.java. Erro de compilação. OneClosed Character Literal. Entidade. Isso aqui não é possível. Por que não é possível? Porque eu digo que ele é inteiro. Então, se eu passar um 25... Lembra, isso aqui, 25 não é número, tá, gente? É string. Então, se eu passar um 25 aqui, deveria passar. Ele aqui não mostrou nada, porque a gente não tá mostrando ainda nada. Beleza? Então, aqui eu disse que é inteiro. Aqui, ele tá falando idade is not used. Idade não foi usada ainda. A variável não foi usada. Então, ele fica nessa cor aqui. Beleza. Então, como que é um ponto flutuante? Um double. Altura igual a 1.75. Lembra do float que eu havia falado para vocês? E aqui também no Java é obrigatório, tá? Se eu não passar, ele vai dar erro também, ó. Quer ver? Ó, erro. Ponto e vírgula, erro. Expected, esperado, ponto e vírgula. Beleza? Então, ponto e vírgula aqui de novo. Então, aqui eu declarei que a altura vai ser do tipo double. O tipo dele é double, que é o float. Lembra do que eu havia falado para vocês? Que cada linguagem, gente, tem a sua nomenclatura. Isso é o que vai mudar. Mas o
o modelo de pensar universalmente é o mesmo, correto? Então, beleza. Sigamos. Agora, string. Não, perdão, boolean. Um boolean é um boolean. Aqui eu declaro um boolean, is true. E aqui a gente utiliza o camel case, a gente não utiliza o snake case, beleza? Então é sempre minúsculo, maiúsculo. Então aqui a gente coloca o true, certo? E aí o false seria aqui, false, tá? Se eu quisesse false, beleza? Então, beleza. String, eu declaro string e coloco o que eu quero. Nome, por exemplo, igual a Alice. E char, aqui não é igual lá nas outras que a gente só colocou diretamente string a string. Aqui string e char são diferentes. Lembrem-se, string é um conjunto de caracteres, certo? Então aqui o char é uma letra, por exemplo. A. Certo? E beleza, existem outros tipos, tá, gente? Então existe o tipo bytes, por exemplo. Bytes. Por exemplo, sei lá, byte, valor igual a 127. Certo? Existe. Aqui deu. Ah, tá, peraí. Incompatível tipo. Peraí. Perdão. Aqui não pode ser dupla, tem que ser string. Uma única string, não. Aspas simples, tá? Tem o tipo bytes, tem o tipo byte aqui, ó. Tem o tipo byte, tem o tipo. O byte ele armazena valores inteiros de 8 bits, tá, gente? Lembra do 0 a 255? Se você botar 256, não 257, ele vai dar o estouro de memória. A gente pode depois fazer um teste. Mas isso aqui eu não vou usar porque eu quero mostrar primeiro os primitivos. Depois a gente vai para particularidades das linguagens. Mas tem o short, que, por exemplo, distância igual a 32.000. Então a gente teria o short também, que é um tipo de. Que ele armazena já valores inteiros. E esses valores inteiros, gente, são de 16 bits. Então a gente consegue alcançar valores muito maiores do que o de 8 bits. Temos também o long. O long, que são valores já muito, muito grandes, né? População mundial, por exemplo. E a gente pode, sei lá, 78, valor, opa, igual. 78 L. E eles armazenam valores já maiores, como, por exemplo, de 32, de 64, perdão, 64 bits. Enfim, e a gente tem o float. A gente usou aqui o double, mas a gente tem o float também. Float, altura, igual a 1.75f de float, de ponto flutuante, que armazena valores ponto flutuantes de 32 bits. Aqui é porque ele deu esse erro por conta da altura aqui. Então eu poderia colocar altura 2, por exemplo. Não pode ter, a variável não pode ser declarada. Ó, aqui eu declarei como um tipo e aqui eu preciso fazer um caching. Não é o caso que a gente está fazendo. Depois a gente vai falar sobre isso também. Beleza? Então a gente tem esses valores aqui também. Eu vou deixar aqui. Deixar como double. Mas só para que vocês saibam, temos esses tipos aqui também. Certo? E dos valores compostos, gente, a gente tem dos arrays ali, né? Temos array list, temos o hash map. E pro array, a gente pode fazer o seguinte: array list. E lembra do que eu acabei de falar para vocês sobre tipo, gente? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque os tipos do array a gente precisa especificar também. Então pode ficar um pouco confuso na hora de vocês mostrarem e tudo mais. Mas eu vou primeiro aqui, system.out. O system.out é o println. No Java, ele é mais verboso, a gente escreve mais para poder fazer alguma coisa que talvez nas linguagens de script seja menos. Mas isso não pode ser um problema para você trabalhar ou desenvolver, beleza? Então, println aqui, tipos primitivos. Então, system.out.println. E aqui eu posso vir aqui e colocar idade. E aí, a interpolação aqui é assim, ó. A gente faz assim.
E aqui eu vou botar um int. Por exemplo, altura. Vou colocar aqui altura. Aí, eu consigo fazer algo assim, ó. Eu vou explicar para vocês. Eu consigo fazer o seguinte, ó. Aqui esse mais, ele tá concatenando essas strings, tá? Então eu boto uma string mais, aí eu posso colocar uma variável mais. Aqui eu coloco outra string. Aí eu posso fazer mais, tá? Posso vir aqui mais. Opa. Posso vir aqui e colocar fechar, por exemplo, colocar aqui um fechamento, mas colocar agora o que eu quero, por exemplo, aqui. Ó, peraí, deixa eu só fechar aqui também. Colocar agora, por exemplo, um double ponto get ponto class, perdão, class ponto get simple name. Isso é só para a gente mostrar ali qual é o tipo e tal. Nem precisa, tá, gente? A gente aqui já como é explicitamente, eu nem tenho necessidade disso, não faria nem sentido, né? Mas, enfim, podemos fazer isso. Aí só vir aqui o mais, eu vou mostrar um para vocês terem noção que dá para fazer também, tá? Então é isso, o da altura. E a gente pode vir aqui e continuar fazendo os outros, que é o verdadeiro e falso. Eu só vou mostrar valores, tá? Verdadeiro e falso, que aqui no caso é o is true. Boolean. A gente vai adicionar o nome. Nome. String. Vamos adicionar. Eu realmente espero que tenha ficado claro, tá, gente? Eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas deixe um feedback, por favor. Porque eu sei que é uma mudança drástica aqui da forma que vocês estavam vendo, mas a intenção é essa. E depois vai ficar pior um pouco a forma de escrever com o Haskell. Mas a intenção é boa. Eu acho que vocês vão experimentando. Não se cobrem tanto nesse momento de entender tudo. A ideia não é essa, mas a ideia é que vocês já vão experimentando e já vai codando, vai modificando, vai tentando entender o que está acontecendo. Então aqui é um char. E beleza. Agora eu vou falar sobre arrays dinâmicos e arrays fixos. Lembra do que a gente aqui no Ruby, no Python, a gente não especifica a quantidade de elementos que vai ter aqui dentro, certo? Porém, a partir do Java e depois indo para o Go, a gente tem esses conceitos. Porque são linguagens mais próximas. Não o Java também, ele não é propriamente dito compilado, tá? Ele é interpretado também. Mas, e no final ele interpreta também isso em tempo de execução, né? Porque ele gera um final dali para JVM executar mais rápido esse código. Então, o ponto aqui é que assim, a gente precisa ter a alocação de memória. E para a gente não estourar, a gente precisa especificar a quantidade de elementos que vai ter dentro do array. Então, um exemplo. Vamos lá partir para array agora. Array em Java. Então, eu digo que ele é um inteiro, um array de inteiros, e eu especifico, por exemplo, a variável, certo? Então, ele entende que aqui a lista ele precisa ter inteiros. Ele não pode ter inteiro e string. Aqui eu já consigo, tá, gente? Eu consigo fazer isso. Aqui misturar string com string, com inteiro, com hash. Aqui não, aqui eu estou especificando, ó, tem que ser inteiro, senão quebra. A aplicação precisa quebrar. E aí eu só especifico aqui entre chaves quais os elementos que eu quero. 12, 52, 75. Ponto e vírgula. Esse é o nosso array. Então vamos aqui mostrar ponto .syst, ponto .out, ponto .println. Vou passar agora aqui o barra n, que é o de escapamento, para a gente poder quebrar a linha. Vou passar array. Vou duplicar, só para a gente adiantar aqui. Vou passar aqui uma lista elementos do array.
Eu não vou usar tudo, tá, gente? Mas só para que vocês entendam, o array tem posições. Então aqui é a posição 0, posição 1, posição 75. Posição significa aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2. É diferente de valores. Os valores é 12, 52, 75. Entenda, uma coisa é posição, outra é valor, certo? Imagina que a gente tem três caixas em uma posição, um está em cima, o outro está na posição na prateleira do meio e a outra na prateleira de baixo. Qual é a posição? A posição é cima, meio e baixo, certo? E os valores, se eu abrir a caixa e olhar o valor da de cima, eu vou ter o valor lá, que é 12. Entende? Então, entenda um pouco dessa diferença. Posição e valor são coisas totalmente distintas. Então, eu quero saber o valor da posição 0. Vem aqui números, ó, faço aquele maisinho nosso ali. Mais números na posição 0. Eu abro o colchete e adiciono a posição aqui, tá? Depois vocês vão entender que sobre generalização que a gente tinha falado do vídeo anterior. Porque ao invés de ser um número, a gente precisa passar uma variável para isso variar. Porque eu não trabalho com um número 0. Eu não sei. Quando a gente está programando, é porque a gente está explicando ainda. Mas quando a gente está programando, eu não sei que o valor aqui é 12, 52. Eu não sei os valores. Então eu preciso usar um index, que a gente já mostrou para vocês, para ficar alterando essa posição em tempo de execução. Certo? Então aqui seria um index. Claro que agora a gente não vai mostrar isso porque precisa de loops. Então beleza. Então aqui na posição 0. Se eu colocar, por exemplo, depois eu vou mudar a posição 1, ele vai mudar o valor e assim sucessivamente. Beleza. Esse é uma estrutura de lista, gente, de tamanho fixo. Agora, se a gente quiser uma estrutura mais dinâmica para trabalhar com arrays, a gente pode fazer o seguinte. Eu poderia colocar aqui, tá, gente? Peraí. Tá. Não, beleza, é isso mesmo. Beleza. Então, aqui eu tenho um array list que já é uma estrutura mais dinâmica, que eu consigo ter um dinamismo maior para adicionar essas informações. Certo? Então eu posso vir aqui e criar um array list em integer. Isso é uma classe que eu posso chamar e passar o tipo. E aí, lista números, por exemplo, igual. Olha a diferença. Array list. Olha a diferença de como tá dando erro, gente, porque eu preciso importar o pacote, tá? Eu vou importar. A ideia aqui, só para mostrar para vocês, que eu especifiquei que essa variável é desse tipo aqui. Isso não é um tipo primitivo, tá? Isso aqui é uma implementação do próprio Java, para a gente ter uma estrutura mais dinâmica de lista. Isso é um tipo de criado, né? Claro. ArrayList, que tem o tipo... esses valores precisam ser inteiros. Então, ele é do tipo integer. Então, essa variável precisa ter uma lista de inteiros. Aqui é orientação objeto. Eu estou inicializando um novo objeto chamado ArrayList. Correto? Aqui eu só preciso fazer um import, porque eu preciso importar o pacote chamado java.util.arraylist. Aqui, ó. No Java, vocês vão ver que a gente importa muito pacote, tá? A importação é muito comum. Então, beleza. Aí aqui ele só está dizendo porque eu não adicionei nada, né? Então, vamos lá. Eu posso dar um add, é um método aqui, né? Então, eu posso adicionar e aí eu posso passar os elementos que eu quero adicionar. 5, 15, 55, 75. Se vocês quiserem, o meu, ele já está preparado, tá, gente? Então, se vocês instalem o Visual Studio Code, acho que é legal. Se vocês acharem que faz sentido. Dê um Ctrl P ou Command P, e aí depende do sistema operacional que vocês estão usando. O meu é o Ctrl P, e aí vê se é um Alt P, talvez. Vai aparecer essa barrinha, ou aqui do lado, tá? Não tem problema. Aqui do lado, ó, aqui em Extension, instalação, e aí vocês podem instalar os pacotes Java também, que aí vocês têm o autocomplete, mas aí vocês precisam instalar o Java, tá? O Java, ele já é meio chatinho para instalação.
Mas aí, how to install Java 8, Ubuntu ou WSL, por exemplo. Eu uso o OpenJDK, mas Manager Version, peraí. Manager Version. Nossa, eu esqueci o nome do que eu uso para gerenciar. Mas enfim, vamos aqui dar uma passada bem breve. A instalação, você precisa instalar a JDK, certo? Então, você vai dar esse comando openjdk11jdk. Depois da instalação, ele vai passando aqui, você pode visualizar a versão e já deveria estar pronto. Porém, você pode ter problemas de path. Se vocês tiverem, vocês me avisem. Porque aí a gente pode botar aqui, ó, por exemplo, what's meaning, não, problem, por exemplo, path java install WSL, por exemplo. Esses problemas de path pode ocorrer se vocês não conseguirem direcionar da maneira correta, tá? Esse mesmo, o export Java Home e o path. Isso aqui é onde ele vai executar o binário de vocês para ele poder executar a JDK. Então isso pode dar problema. Mas tentem executar direitinho, me falem para ver se vai dar problema, se não vai. E a gente tenta entender aí como a gente pode resolver. Beleza? Mas isso aqui pode dar problema. Então já deixo vocês avisados sobre esse path, o JDK. Lembra que esse export ele vem aqui. E aí, se vocês instalarem o ZSDK, lembrem que o problema. Peraí. Eu tenho o Vim, tá, gente? Então eu uso o Vim. Vocês podem tentar usar eu não sei se vai funcionar com o Visual Studio Code, porque vocês poderiam colocar um code aqui, ó. Code. Eu uso o Vim. Usem o Vim. Já é interessante vocês entrarem. Eu vou explicar aqui os comandos para vocês trabalharem. Ó, eu entrei aqui. Se eu pressionar aí, vai mudar aqui embaixo, ó. Insert, para inserir. Ó, se eu não façam isso, tá? Eu dei um Enter aqui, coloquei para seta para baixo. Aqui é para inserir dados, certo? Quando eu der um insert. Se eu pressiono ESC, vocês vão ver que vão mudar. ESC, sumiu. Então eu consigo mudar aqui, ó. Se vocês alterarem alguma coisa, vocês pressionem Shift 2 pontos, vai aparecer o 2 pontos aqui para vocês. Coloquem WQ exclamação. WQ significa para a gente sair, ou melhor, para a gente escrever. Eu não quero escrever, então a gente dá um QA. Dá um QA e Enter, ele vai sair sem escrever nada. O W é para a gente escrever, caso a gente queira escrever. Eu vou dar um barra e vou botar aqui Java. Não tem nada. Tá, então eu não tenho nada instalado aqui do Java. Mas, normalmente você tem que colocar o export aqui. Aí, caso precise, vocês podem pressionar Shift GG. No ESC, tá? Não pode aparecer nada aqui. Ele vai para o final da linha. Vocês coloquem a seta para um espaço em branco. Pressionem Insert, dê Enter, para não poder usar nada. Aqui vocês podem copiar e colar, tá, gente? Aí vocês dão um export. Aí é só colocar o valor que é necessário. Eu tenho autocomplete, tá, gente? Porque o meu tem algumas coisas. Depois é só dar um um ESC, Shift 2 pontos, WQ, exclamação e sair. Como eu fiz aqui. Beleza? Isso é o Vim. Se vocês não têm Vim, instalem o Vim. É bem fácil também. WSL install. Se vocês já estiverem usando o Ubuntu, nem precisa do WSL, tá, gente? WSL install Vim, por exemplo. Aí, enfim, aí vocês vão ter bastante coisa aqui, ó. É só instalar essas bibliotecas aqui padrões, que ele já vai instalar. E aqui, ó, instalação é via git clone, só fazer aqui executar os comandos e vocês já teriam o Vim aí disponível, certo? Aí aqui, um ponto muito importante, tá, gente? Normalmente, se vocês usarem o WSL, vocês vão ter que fazer algumas configurações extra. Por exemplo, WSL Visual Studio Code.
Para usar o WSL com Visual Studio Code, você já precisa fazer algumas coisas também diferentes, tá? Aqui ele vai falar, vai explicar, mas ele já traz aqui um como fazer. Ó, é só ler, dar uma lida, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, precisarem, me falem. Certo? Então é isso. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Aí, só vocês fazerem a instalação aqui que vocês vão ter acesso a isso. Para executar, vou colocar aqui. Espera aí que ainda falta eu mostrar a lista aqui. Beleza. Lista de números. Beleza, beleza. Então vamos lá. Programa. Agora é só programa tipos Java. Executei, ó. Funcionou. Então, aqui a gente já começa, eu já começo a mostrar para vocês a tipagem, a fortemente tipada, que a gente precisa declarar explicitamente, certo? Então a gente precisa começar a conhecer os tipos. A diferença, não acho que é gritante, é uma forma diferente de escrever. Então, só para que vocês já comecem a se adaptar a isso também, porque no dia a dia, gente, a gente vai trabalhar com muitas linguagens. Você não trabalha somente com uma linguagem. Então, a intenção é realmente vocês se adaptarem a isso. Beleza? Então já falamos de Java. Estamos ok com Java. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar um pouco com Java e ter gostado. Eu gosto bastante de várias tecnologias. Beleza? Nos vemos na próxima. Valeu, abraço.